Olá, doutores! Vamos tratar hoje sobre um assunto que envolve a prática médica, que é a responsabilidade civil. Todas as demandas que envolvam erro médico necessariamente está distrito à questão da responsabilidade civil. Para ajudar, auxiliar o médico nas dúvidas de como processualmente funciona as questões relacionadas a esse aspecto, nós vamos tratar hoje sobre todos os deslindes de como funciona essa situação. Condutas que o médico deve adotar, técnicas de defesa e as modalidades de erro e, eventualmente, dicas para minorar esses riscos. Meu nome é Fernando Godoy, eu sou advogado, especialista em direito médico hospitalar e sou o coordenador jurídico da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia. Não há como falar em responsabilidade civil sem falar sobre o Código de Defesa do Consumidor. A natureza jurídica entre o paciente e o médico é uma natureza contratual. E quem vai regir essa relação são as disposições do Código de Defesa do Consumidor. Isso, na prática, demonstra que o consumidor vai ter uma facilitação na busca dos seus direitos, na medida que o juiz entender que ele é hipossuficiente ou vulnerável no que tange aos conhecimentos em comparação com o médico. Ou seja, nesse caso, o juiz, considerando que o consumidor é vulnerável e hipossuficiente, tecnicamente e processualmente, inverte o ônus da prova. Ou seja, o médico deverá provar que não errou nas suas diversas modalidades que serão demonstradas aqui. Deixo uma ressalva, como defensor que atuo nos processos judiciais da classe médica, deixo uma ressalva da necessidade de contra-argumentar esse pedido, na medida que é necessário, normalmente, quem acusa deve provar. E nesse caso, não foge. Embora permissivo em lei, é necessário que a aplicação não seja automática, ou seja, que o consumidor demonstre que é vulnerável efetivamente. Responsabilidade civil, subjetiva e o tipo da obrigação. Na relação médica, o profissional não se compromete com a obtenção de resultados, mas sim em prestar um serviço tecnicamente diligente e de acordo com as normas legais, manuais, diretrizes, protocolos e literatura científica. Ou seja, a obrigação é de meio. Ressalvadas situações e hipóteses de cirurgia plástica, são essas obrigações que o médico tem que evitar. Ou seja, demonstrar que atuou de forma diligente e de forma tecnicamente correta. A responsabilidade médica é apurada pela ferição da culpa nas diversas modalidades que serão colocadas aqui. Imprudência, conceitualmente falando, práticas descuidadas e refletidas sem necessárias preocupações, atos como não aguardar o médico anestesista e ele mesmo se encarregar disso. Prescrição de medicamentos sem teste de alergia, realização de cirurgia em tempo muito menor e uma alta precoce. A negligência. Negligência é o contrário de diligência, ou seja, descuido, desleixo, falta de cuidados tecnicamente indispensáveis. Por exemplo, um exame superficial do paciente, consequente diagnóstico falso, operações prematuras ou empregos de métodos e condutas já não mais utilizadas. A imperícia, por sua vez, é a incompetência, é a maestria. É o médico que, apesar de habilitado, atua como se não possuísse noções primárias. O Código de Ética Médica exige o atual aprimoramento do conhecimento técnico. Ou seja, um médico desatualizado pode ser considerado imperito, sim, e atrair para si a questão da responsabilidade decorrente de práticas não mais recomendadas ou práticas obsoletas. Bastante atenção para esse caso. Erro grosseiro é mais uma modalidade de responsabilidade civil. É aquele erro imperdoável. É, por exemplo, o anestesista que provoca a morte do paciente por superdosagem. A situação bastante complexa no caso de erro grosseiro. O médico, doutores, tem um dever de empenho, um dever de mostrar que atuou de forma correta, que tecnicamente é aquele procedimento, é aquela conduta que deveria ter sido tomada. Os deveres médicos. Vamos elucidar apenas alguns. A obrigação de atualizar-se permanentemente, como nós falamos. Essa questão do exercício profissional é
necessária exige que esteja sempre atualizado, seja com novas técnicas, com novos equipamentos, com novos materiais, uma própria determinação do Código de Ética Médica. Respeitar o desejo do paciente. Isso reflete o que nós chamamos do direito à informação, direito expresso no Código de Defesa do Consumidor. O paciente precisa ter ciência inequívoca do que ele será submetido, quais são os seus riscos e quais são as consequências do procedimento. Isso se formaliza através do termo de consentimento. Antes de qualquer procedimento é necessária a obtenção desse termo, livre, esclarecido, escrito, que até porque decorre de uma obrigação legal. Código Civil, Código de Defesa do Consumidor, próprio Código de Ética Médica e da própria Constituição Federal, como nós vimos no vídeo relacionado ao termo de consentimento. O Supremo Tribunal de Justiça, inclusive, já entendeu que o descumprimento do dever de informar se caracteriza como um erro na prestação de serviço, podendo ser considerado como uma negligência. As provas. Uma vez colocado no polo passivo de uma demanda, é necessário que o médico tenha algumas modalidades de prova. As provas possíveis nessas demandas de responsabilidade civil são aquelas documentais, periciais e orais, representadas pelo depoimento pessoal do autor, como a apresentação de testemunhas. Inicialmente, as provas documentais são de extrema importância. Seja o próprio termo de consentimento, seja um prontuário médico bem montado, bem realizado, bem feito, bem preenchido. O exercício profissional, doutores, passa por essas obrigações: assistência correta, dever de informação e registro. Exemplo clássico é uma cirurgia de próstata. Todos nós sabemos que os riscos dessa intervenção são altos, tendo eles, inclusive, por exemplo, a incontinência urinária ou mesmo a própria impotência sexual. Necessário que esses riscos inerentes, ainda que inerentes, sejam de conhecimento do paciente e que ateste e autorize e consinta com esse tipo de procedimento. Testemunhal. Muito cuidado com a prova testemunhal. Normalmente, alguns advogados pedem que o autor seja ouvido. Isso é bastante comprometedor, na minha visão, porque esse depoimento certamente virá carregado com forte emoção, o que eventualmente pode atrapalhar a questão objetiva, as provas objetivas que o médico vier a produzir. Prova pericial, a mais importante, necessário pedir especialidade do perito, ou na própria perícia técnica, no ofício de perícia, como perito, ou como atuante naquela situação onde o médico foi acusado, seja uma cirurgia de coluna, que seja atuante em coluna, neurocirurgia, que seja um neurocirurgião. Termos de consentimento, importantíssimo, deve ser feito em linguagem simples, clara, objetiva, de fácil leitura. De nada eu receber como paciente um termo de consentimento com linguagem técnica, com letras miúdas, e depois eu assinar. Certamente isso no judiciário vou conseguir reverter e vou falar que isso é abusivo e que foi me colocado de forma impositiva. Para tanto, para evitar isso, é necessário ser feita desta forma. Deve conter a justificativa, a duração, os possíveis desconfortos, os benefícios esperados, riscos, cuidados pós-cirúrgico, declaração que está devidamente informado e esclarecido, que é livre para consentir, importantíssimo, e imprimir em 2 vias. Tamanho da fonte. É necessário fazer em fonte tamanho 12, com linhas espaçadas para que torne a leitura confortável. E importante, uma dica prática, deixar lacunas em branco para que o paciente eventualmente preencha. Isso, eventualmente, uma discussão em juízo, certamente será demonstrado de forma clara e inequívoca que o paciente teve acesso a esse termo de consentimento. Importante, recomendações para que em juízo não seja, conforme colocado, considerado abusivo, que seja considerado nulo, em franco prejuízo à defesa do profissional médico. Senhores, de modo geral, são essas informações que nós temos que passar. É um assunto amplo, um assunto que demanda bastante situações, existem erros excusáveis, existem excludentes que pode e muito propiciar a defesa do médico. Muita atenção e estamos totalmente à disposição para o que for necessário. Muito obrigado pela atenção.